Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do De Dono para Dono. Dessa vez tendo aqui comigo o Roberto Valverde, ex-cliente Aldas, acima de tudo um grande amigo. Foi através de quem inclusive eu conheci o Julian e o Franço, os fundadores da Aldas. E a gente teve um momento muito bacana que a gente vai explorar aqui, além dele poder contar para vocês um pouco mais sobre o que ele anda fazendo. E aí, tudo bem? Bacete, meu lindo, que saudade, viu? E aí? Muito Agora legal no te ter aqui. podcast, estamos chique. Estamos chique agora, né? Vamos contar pro povo um pouquinho sobre tua história aí? Contar tudo. Vou inventar um bocado, mas a gente vai fazer isso. Legal. Cara, começa se apresentando. Quem é Roberto Valverde? De onde você veio? O que você estudou? Pai, casado ou não casado? Acho que melhor Que eu estudei é ótimo, porque eu era vagabundo, né? Eu fiz faculdade de turismo porque eu não gostava de estudar. Eu tenho 45 anos, sou baiano. Nascido e criado naquela terra abençoada lá, que é a indústria da criatividade, acho que mais destaca as pessoas, né? E o resto a gente vai no improviso. Então eu sou filho de pai empresário, que se virou de tudo um pouco, de fazenda, de locadora de carro, de agência de turismo. Minha mãe médica, mas também empreendedora, teve clínica, até hoje trabalha com isso, teve programa de televisão nos anos 90, trouxe medicina alternativa para o Brasil. Então todo mundo ali em casa um pouco com a outlier a seu Alô, dona Regina, estilo. um beijo. E fui filho de classe média, média alta até às vezes, então assim nunca me faltou nada, sempre tive acesso a tudo. Mas por outro lado, numa cidade em que as oportunidades são muito escassas. E eu acho que isso também que tem um pouco da minha origem, de vários empresários que eu conheço lá, baianos, que tem toda essa agenda de dificuldade, de ninguém te dá nada, e o pouco que você tem, alguém quer tomar de você. Uhum. Então, eu trago um pouco dessa bagagem na minha vida e trajetória empresarial. Eu tenho uma filha, sou casado, tenho uma filha de 2 anos e 3, 4 meses agora. Então, assim, a minha joia. Eu digo que ela é minha CEO. Minha única presidente é quem me comanda lá, que eu tenho uma ata para poder assinar. Ela que manda. O resto, aí a gente vai dando um jeito. Empreendo desde os 16 anos de idade. Caramba. Sempre no improviso. Meu pai nunca me deu zona de conforto. Ele dizia assim, vai ganhar seu dinheiro, aqui não tem mesada, não tem semanada. Se vira, vai fazer alguma coisa. Quando eu via que eu estava dormindo até tarde, porque eu estava de tarde, ele desligava o ventilador do quarto, que não era ar-condicionado, para economizar energia. E aí a gente acordava todo suado naquele calor de 30 graus, tipo, acorda, vamos trabalhar. Eu falei, meu pai, é sábado. Não, mas é para não dar o costume de acordar tarde, entendeu? Então esse foi um pouco da cultura que a gente teve dentro de casa. Eu agradeço ele até hoje, como a gente foi criado assim, né? Eu, Rodrigo, que é seu amigo também, minha irmã Regina, cada um foi galgando o seu espaço dessa maneira. Sim. Comecei trabalhando, cara, na indústria de entretenimento. Eu organizava excursão para a festa junina, que na Bahia é muito forte. Então eu vendia o sonho de uma festa de São João no meio do interior da Bahia, em que eu pegava uma escola dada pelo município, pela prefeitura, e botava todo mundo no busão e cobrava um ticket por pessoa para hospedar essas pessoas na escola. Então eu comecei a empreender desse jeito para gerar caixa ali mesmo e ganhar uma grana. E aí, em cima disso, eu fui tendo uma verdadeira escola de venda, que foi trabalhar no carnaval. Trabalhei 2 anos como diretor social, que eu vendia abadá mesmo, fantasia de bloco de carnaval, isso nos anos 90. Você não tinha telefone, smartphone, né? Era um telefone que mal funcionava para fazer ligação. Você fazia um anúncio no jornal, que você tinha que fazer a copy em 4 linhas, em negrito, sendo que todo mundo escrevia a mesma coisa, para o cara ser impactado com o que você falava assim, olha, vendo abadá do Pinel por R$200. A pessoa ligava para você e você tinha que atender aquela ligação naquele momento para não perder a venda e tentar vender a fantasia para ele, que era um negócio de commodity, porque o preço era igual. Então imagina aí você convencer alguém pelo telefone a comprar a fantasia de um carnaval na tua mão. Aí você tinha que fazer a venda, encontrar a pessoa em algum ponto de encontro, fazer uma ficha social, porque naquela época você não podia sair no bloco só porque você tinha dinheiro, você tinha que ser aprovado, tinha que botar uma ficha, preencher o nome e você tinha que levar essa ficha para ser aprovado, para ver se ela tinha um perfil para sair no bloco. Ah, eu não sabia disso. Caramba. Meio que um apartheid dentro de Salvador, muito louco isso. Os diretores de bloco vão negar até a morte que isso existia, mas existia assim. Então era assim que funcionava e a gente foi treinado nesse ambiente para poder vender. Então foi uma grande escola inicial que eu tive daquilo ali.
E disso eu fui trabalhando já com turismo, porque eu fiz faculdade de turismo, que eu não estudava, não gostava de matemática, nem física, nem química. Trabalhei no setor 1 ano e meio para poder entender que era ali que eu não ia ficar, ficava em pé em recepção de hotel, 1h30 para falar. Você trabalhou na Costa do Sauípe, né? Trabalhei lá. Fali da Costa do Sauípe. Fali da Costa do Sauípe, né? Que a Previ fez o favor de quebrar dinheiro público, é isso aí. Mas em Costa do Sauípe eu entendi como a indústria do turismo funcionava e que eu ia trabalhar muito para ganhar pouco dinheiro. Eu achava na minha fantasia que eu ia ser executivo de hotelaria, que eu ia morar em Singapura, que eu ia morar na Indonésia, que eu ia morar na Suíça. E meu pai falou: Roberto, eu não vou lhe pagar especialização na Suíça, esqueça, vai para a Costa do Sauípe e lambe os beiços. E aí eu pegava um ônibus 6 horas da manhã para sair de minha casa, para chegar em Costa do Sauípe 3 horas de relógio depois, para trabalhar lá o dia inteiro em pé. Chegava em casa morto 1 da manhã, para estar 6 da manhã em pé de novo, porque Costa do Sauípe fica fora de Salvador. Sim. Eu falei: caramba, aqui eu não vou ficar não. Depois disso eu consegui trabalhar na área administrativa, num call center, atendendo um telefone, guiando o turista o que ele deveria fazer no momento da reserva e como que ele usava a estrutura de facilities dentro do empreendimento hoteleiro. De novo, tinha um scriptzinho ali, mas era puro improviso. Como eu falava idioma, em inglês e espanhol porque morei fora, então eu usava a criatividade para poder atender bem o turista ali. O meu objetivo era ir para a área de marketing de Costa do Sauípe, só que nunca me deram essa oportunidade, mas aí me tirou da zona do conforto de novo. Então eu comecei a criar relacionamento ali na área do cafezinho com a diretoria, fui entendendo como é que funcionava o negócio e eu pedi conta de sair, porque eu falei: pô, não vou conseguir um lugar só nesse lugar, e foi a melhor coisa que eu fiz. E em que momento que você morou fora nessa trajetória aí? Eu morei fora quando eu tinha 15 anos de idade. Foi antes do lance dos abadás e tal? Foi antes, cara. Porque você minha foi mãe... para onde? Para Inglaterra, né? Mas eu morei numa escola de um filósofo indiano chamado Krishnamurti, que minha mãe entendia que eu era um cara um pouco diferente assim da galera lá de Salvador. Então ela falou: putz, meu filho não vai se adequar com esse método de ensino tradicional. Eu gostava de desenhar quadro, pintar, gostava de música. Tem um lado mais artístico. Exato. E minha mãe... Tem um lado mais artístico. Eu até hoje, né? Eu toco batera Eu sou um artista, né, velho? É um artista, literalmente. E aí eu morei 2 anos nesse lugar, que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu pude acessar um lado adormecido dentro de mim. E aí eu voltei com uma outra cabeça, uma outra mentalidade. Então, isso me ajudou muito para... Foi um divisor de águas mesmo, né? E você voltou lá, né? Há uns anos atrás. Voltei lá em 2019. Levei minha mãe lá de surpresa, sem ela saber. Falei: muito obrigado por você ter me trazido para esse lugar. Olha a energia do lugar aqui. Encontrei o diretor que estava lá no mesmo lugar. Pô, foi massa, assim. É um lugar que, se minha filha e eu puder, com certeza eu vou botar ela para estudar lá, se ela aceitar. Tá. E me conta aí você resolveu sair fora da Costa do Sauípe, e o que foi a página seguinte disso? A página foi o seguinte: meu pai, dentre os negócios que ele tinha um estacionamento com 20 vagas no centro de Salvador, uma tripazinha de uma rua, com uma ladeirinha, com os carros parados assim, era do lado da Justiça do Trabalho. Então quem parava carro lá era juiz, desembargador. Eu falei: meu pai, você fica na fazenda, você tem 2 funcionários lá, né? Ele falou: eu falei: bicho, esse cara tá ali roubando, o cara não tá talãozinho manual. Faz o seguinte, demite um manobrista desse aí, eu vou trabalhar de manobra lá. Meu pai falou: você tem certeza? Eu falei: tenho. Vou trabalhar lá. Ele falou: é pra chegar às 6 da manhã, você vai abrir o portão, viu? E é no sol. Começou a me explicar tudo. Eu falei: eu quero. Bicho, eu não sei dizer por que eu pedi isso, mas eu não queria ficar parado. Então, literalmente, eu trabalhei de manobrista e fechamento de caixa do estacionamento, para ganhar, na época, acho que R$600. Tá. Para ver o que eu ia fazer da minha vida. Então eu ficava dirigindo o carro de juiz, de desembargador, dentre os quais os filhos eram meus amigos. E a turma chegava assim, me via todo suado com a blusa, com aquela flanela, literalmente uma flanelinha de luxo. Vai dizer assim: ei, Robertão, vai manobrar meu carro hoje? Falei: me dê com a manobra, não tem problema nenhum não. Eu não me importava com isso. Tomava cerveja com a galera no final do dia e beleza. Eu fiquei ali trabalhando nisso 5, 6 meses. Só que eu via na rua um monte de estacionamento com a marquinha amarela de uma empresa. Eu falava: caramba, tem uma empresa que tem vários estacionamentos, por que meu pai só tem um? E eu perguntei para ele: meu pai, vem cá, você montou esse negócio aqui, você nunca pensou em expandir não? Ele falou: rapaz, é difícil, tem um cara aí que é uma águia, esse cara dessa empresa aí da plaquinha amarela. Eu falei: por que ele é uma águia? Não, porque ele é um cara de negócio, ele é um cara difícil. Eu falei: tá, mas e por que a gente também não é? Ali ele teve resposta, foi ali que me bateu. Eu falei: rapaz,
eu vou pegar esse negócio aqui e vou Que ano que a gente tá? Só pra ter Isso uma aí noção. foi 2001. Tá. Eu estava 5 meses trabalhando no estacionamento. E é isso, eu não sabia o que eu ia fazer com aquela informação. Eu só tinha uma indignação e uma certa de inveja com um cara que tinha um monte de garagem na cidade e meu pai não tinha nada. E eu peguei o telefone na cara dura, aquela época era o orelhão, liguei para a minha ex-chefe, que era do call center, porque eu vi uma propaganda na televisão que ia ter o Brasil Open de tênis em Costa do Sauípe, na época que o Guga era campeão. E falei, fulana, tudo bom? É Roberto e tal. Lá, diga. Falei, olha, eu montei uma empresa de estacionamento. Ela, sério? E aí? Eu falei, bom, e aí que eu quero operar o evento aí de Costa do Sauípe, o Brasil Open de tênis. Ela falou, olha, eu acho que lá tem cobrança de estacionamento e tal, mas não é comigo que você tem que falar não, mas lembra aquele diretor que você criou um relacionamento no cafezinho quando você trabalhava aqui? Eu falei, lembro, ó, por que você não liga para ele? Ela me deu um insight. Aí eu liguei para a secretária dele, que eu tinha uma boa relação, e aí, primeira mensagem, né? É importante você construir relacionamento. Em vez de perder tempo com meus colegas lá do trabalho, eu estava acessando a diretoria para entender como o negócio funcionava, né? Então aquilo me abriu uma porta no futuro que eu nem imaginava. Liguei para a secretária, ensaiei o discurso, falei, fulano, olha só, eu tô com a empresa, eu quero apresentar pro diretor, e eu não tinha nada. Ela falou, ó, Roberto, a agenda dele é super concorrida, mas faz o seguinte, eu vou te ligar para lhe avisar que dia, que hora seu pai tá aqui. Só que ela me retornou a ligação no mesmo dia e falou o seguinte, amanhã, esteja aqui às 8h45 da manhã, eu consegui um horário com você de 15 minutos antes da agenda dele começar. Eu falei, beleza, amanhã eu tô aí. Então o meu resumo da ópera era, isso eram 4h30 da tarde, eu não tinha nada, eu não tinha material da empresa, eu não tinha cartão de visita, eu não sabia o que eu ia falar, e eu não sabia nem se o Brasil Open de tênis precisava de empresa como a minha, que eu não tinha. Aí eu fui para uma gráfica do amigo meu, criei o nome Master Park nesse mesmo dia. E da onde veio o Master Park? Porque meu pai já teve agência de turismo, tudo dele era nome Master. Master. Ah, tá. Então era Master Turismo, Master Locadora de Veículo. Tá. Então eu peguei Master Park, fiz uma logomarca lá na gráfica, fiz o cartão de visita. Cara, eu fiquei a noite toda trabalhando. Naquela época era aquelas gráficas offline. E entrei na internet e consegui fazer um copia e cola de imagem de carro entrando em cancela e criei uma espécie de um portfólio de 2 páginas com um textozinho lá, papel couché, pastinha. 4h30 da manhã, 5 horas da manhã eu tinha o material pronto. Eu passei a noite virado. E aí, beleza. Fui para casa tomar banho, não dormi. E às 8h45 eu estava lá, com a roupa social, esperando na antessala. E o diretor me recebeu. Roberto Valverde, quanto tempo? O que é que traz o senhor aqui? Eu falei, olha, eu tenho aqui 2 grandes notícias para lhe dar. Ele falou, qual é a primeira? A primeira é que eu me tornei empresário, graças a tudo que eu aprendi aqui. Ele, sério, de quê? Eu falei, de empresa de estacionamento. E qual é a segunda? Que eu vou ser o fornecedor oficial de Costa do Sauípe. O Brasil Open de tênis vai ser meu. Aí ele olhou assim para mim. Rapaz, gostei disso. Peraí, você quer fazer o estacionamento de Costa do Sauípe, né? Pegou o telefone e ligou lá para um gerente que tinha lá. Falou, você recebe um ex-funcionário amigo meu aí, ele tá querendo fazer a gestão de estacionamento. Me botou na cara do gol. Aí piscou o olho assim para mim e disse assim, ó, já te dei o caminho, agora você se vira. Agora é com você. Beleza. Aí eu achei que tá tudo certo, maravilha. Eu voltei para casa em êxtase de uma venda de algo que eu não tinha para dar, para começar a minha empresa. Só que esse cara não me telefonava. Passou uma semana daquele dia, o cara me ligou falando, você que é o Roberto Valverde? Era um carioca meio nojento. Falei, diga, você pode vir aqui? Quando? Ele, agora. A gente tem que tratar o negócio de estacionamento. O cara não te ligou pra você vir pra cá? Eu falei, o cara já tá meio puto comigo. Peguei o carro e fui correndo. Cheguei lá, ele falou assim, ó, tá vendo aquela área ali? Um terreno, uma área de terra, de chão batido? Tô. Tá vendo que não tem luz? Tô. Você tá vendo que os carros entram por aquele lugar ali? Tô. É essa área de estacionamento. Ele tava querendo me criar uma dificuldade pra eu não aceitar. Falei, entendi. E aí? Vai desistir? Falei, não, eu aceito. Eu vou começar. Ele, você tem certeza? Eu falei, tenho. E eu vi que a área já tinha um monte de estaca de contagem de carro. Já tinha tido um outro fornecedor lá fazendo um trabalho. Eu falei, rapaz, esse sacana queria dar um negócio para outra pessoa e tá aqui atendendo um pedido e vai me aceitar goela abaixo. E dito certo. Ele teve que me aceitar. Minha empresa começou. A partir desse ponto, eu não tinha dinheiro, eu não tinha funcionário, eu não tinha nada. Eu voltei para casa, telefonei para meu pai e falei, meu pai, tenho 2 notícias para lhe dar. Meu pai, qual é a notícia? Falou, você está indo no interior? Eu preciso de R$5.000 emprestado
para eu poder começar a operação do estacionamento. Qual é a segunda? Ó, como eu sei que você não vai me prestar o dinheiro, encare como um aporte que você vai ser meu sócio da operação e a gente divide o lucro. Aí meu pai, beleza, aí eu topo. Meu pai pegou o carro da fazenda, já conhecia a peça, né? Ele pegou o carro e voltou. E aí a gente, em um prazo recorde, não me lembro se foram 10 dias que a gente teve para se preparar, criar logística, botar gente no ônibus, alugar alojamento. Aí a gente contratou todo mundo, entrevistamos todo mundo, fizemos a operação. Durante o evento eram quase 10 dias, porque o Brasil Open tem a fase, né, de jogos iniciais até a final. Pô, ganhei um dinheiro que eu nunca ganhei na vida. Naquela época eu acho que eu ganhei uns 35 mil reais, mais ou menos. Botei o dinheiro no bolso, dividi com ele. Eu falei, caramba, esse negócio aqui é bom, hein? É bom. Pô, ganhei um caixa aqui que eu nunca ganhei na minha vida inteira. Só que meu pai era muito doido, velho. Meu pai tava na frente da operação, brigando com o cliente, nego evadia sem pagar, ele ia atrás, ele queria bater nas pessoas. Eu falei, meu pai, obrigado, mas você não dá para ser meu sócio. Toma aqui seu investimento, toma seu dinheiro de volta. Eu agora vou seguir em carreira solo, porque senão a gente vai brigar. Pai e filho não vai dar certo. E sem querer ali, eu tava fazendo a minha governança. E aí a empresa começou assim, desse jeito improvisado, fazendo eventos em Costa do Sauípe. Me tornei um fornecedor oficial. Depois do Brasil Open vieram outros eventos. Tinham lá. 3 eventos por ano. Sauípe Folia e o Sauípe Fest, Folia, que era o melhor carnaval fora de época do Brasil. Então, assim, era outro volume de carro, outro nível de operação. Então, eu ganhava dinheiro 3 vezes por ano. Falei, beleza, agora que eu já estou aqui, como que eu levo isso para Salvador? Comecei também batendo na porta das empresas e fazendo evento de organização de estacionamento quando tinha eventos em Salvador. Certo. Então, a empresa começou operando entretenimento. Do entretenimento, eu comecei a fazer serviço de valet em bar e restaurante, porque eu não conseguia garagem de prédio. Eu vi aqueles prédios com aquela... Lembra aquela empresa da plaquinha amarela? Ela Sim. tinha vários prédios. Eu falei, eu também quero prédio. Só que em Salvador, a agenda é tão ruim que para um síndico lhe receber, eu tinha que pedir favor. E alguém me intermediava a interlocução e queria um percentual de algo que não tinha, só porque estava conseguindo a reunião com o síndico. Olha que louco. O síndico que tem, em tese, uma obrigação de receber um fornecedor para entender o que ele está fazendo, o cara não queria me receber. Então, você cavar uma agenda comercial, até hoje lá é assim. É difícil. Caramba. Você tem que se rebolar para um cara te ouvir, porque ninguém é pro-business, é todo mundo naqueles seus feudos ali fechados, no seu esqueminha. Então eu fui percebendo essa dificuldade. E aí, bar e restaurante, que era um negócio muito difícil, as grandes empresas não queriam. Então eu comecei a fazer valet de bar e restaurante, botando o carro na rua, não tinha seguro, tinha que levantar o limpador de para-brisa para a milícia não arrombar o carro, ainda tinha essa. E eu fiquei fazendo isso durante uns 5, 6 anos. Trabalhava todos os dias, segunda a domingo, não dormia. No almoço eu era o cara que batia nos restaurantes para fechar contrato novo e fazer a gestão de folha de pagamento. De noite eu era o cara de operação, fiscalizava todos os valets. Então assim, era 24/7 todos os dias. Óbvio que a empresa foi crescendo, aí eu fui conseguindo melhorar meu time, mas um negócio muito ruim. E eu nem ganhava dinheiro, porque eu não sabia fazer conta. Eu não tinha Excel, não tinha nada. Era simplesmente, eu mandava a fatura para os restaurantes, para eles me pagarem, todo mundo me pedalava, pagava atrasado, e eu ficava fazendo fluxo de caixa e jogando para frente. Só que eu estava no automático, eu não sabia que eu estava fazendo aquilo. Eu estava simplesmente engolido pela operação. Mas a empresa já tinha visibilidade. A minha única estratégia de sobrevivência é cresça, 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 bote o máximo de pontos que você tiver, porque algum dia alguém vai lhe dar uma chance para você pegar a garagem em um lugar fechado. Até que este dia chegou, de tanto eu insistir, um síndico falou, cara, você é chato como uma zorra, vou lhe dar uma oportunidade. Um dia eu vou lhe ligar, era sempre assim, né? Um dia eu vou te ligar para você assumir a garagem desse prédio, porque eu estou no litígio com a empresa. E um dia ele me ligou e ele disse o seguinte, dia seguinte você assume aqui, porque eu botei a empresa para fora. Que bom, né? Que antecedência boa. Massa, tudo é com antecedência, só que não, né? E na Bahia, cara, é mais ou menos assim, acho que regra geral de empreender, ainda mais que está começando, é tudo no improviso. Só que eu contratei todo mundo da empresa que estava lá, então a minha integração foi menos difícil. Aí eu descobri, Edu, que uma geração de caixa de uma garagem de um prédio era maior que todos os 30 pontos que eu tinha de Vale de Salvador. Caramba, aí brilhou o olho. Aí eu falei, nossa, 5 anos de minha vida nesse inferno e eu podia estar aqui ó, nesse oceano maravilhoso, nessa única garagem. Fora que operação de valet é bucha todo dia, né? Mas você sabe que foi bom? Que eu aprendi do pior jeito o lado mais dolorido de montar uma operação. Com certeza. Então, quem opera valet de rua, daquela selva de pedra ali do jeito que eu tava, você opera qualquer coisa. Opera qualquer coisa. Eu tenho um olhar, então, até hoje eu tenho um olhar clínico de operação muito bom.
você me mandar olhar uma operação de estacionamento de shopping, de aeroporto, de tudo, eu consigo enxergar muitas coisas que foi essa escola que me deu lá atrás. Sim. E esse aprendizado de aprender uma operação do zero lhe tira da preguiça para qualquer coisa do zero que você quer montar, independente se é tecnologia, se é um negócio de operação de economia real, fica a escola, fica o ensinamento do que você tem para fazer, para montar do zero, como você vai montar uma caneca dessa aqui, quanto isso vai te custar. Sim. Isso fica impregnado no bom sentido da palavra no seu DNA. E aí eu comecei a fazer a gestão de operação de prédios. Você largou mão de valet? Chamei todos os meus clientes e chamei um concorrente meu que estava me incomodando no valet e falei, esse cara é o Roberto do amanhã. Então deixa eu dar um presente para ele, vou dar a bucha de cena. Chamei para ele e falei, olha, tem um presente para ele, dele o que é? Vou te dar todos os meus contratos de valet. Você não quer, você não fica futucando meus restaurantes? Vou lhe dar. Por que você está fazendo isso? Falei, rapaz, porque eu cansei, eu estou querendo ir por outros caminhos. Então eu enchi ele de bucha de cena. Até hoje ele ficou com essas buchas de cena. Até hoje ele tem operação de bar e restaurante. Porque ele ficou engolido por esse negócio. E eu consegui ter tempo para me dedicar a visitar mais prédios. Mas assim, foi um parto conseguir novos contratos. Porque eu visitava um prédio, tinha uma empresa lá. Sabe o que acontecia? O cara me ligava, me ameaçando. Falou, Roberto, essa garagem minha, o que você está fazendo aí? Era tipo terra do senhorzinho Malta mesmo, um ameaçando o outro. Falei, cara, o caceta, você não é dono de porra nenhuma. Quanto mais um cara me dizia assim, não vai, eu ia. Porque eu sentia um novo desafio. Como assim alguém é dono de alguma coisa? Pra mim, ninguém é dono de nada. Bem coronelismo, né? Azar. Eu era ousado, eu era menor, os caras eram maiores, mas deu asa pro cara errado, eu acho. Então eu ia ir lá e ficava em cima, eu já tinha um discurso bom de venda, conhecia de operação, via a deficiência da concorrência e conseguia entregar alguma coisa melhor. Porque no final o cara quer saber quem paga mais pelo aluguel. Então eu tinha que fazer uma conta para conseguir pagar mais do que o outro. Sim. Então eu tinha que ser eficiente na operação para poder enxergar, de repente, ali uma linhazinha adicional do Excel de retorno do negócio que o concorrente não estava conseguindo. E aí, a duras penas, eu fui crescendo. Mas assim, a conta gotas, uma garagem a mais por semestre. No final de 3 anos eu tinha 8, 10 garagens em Salvador. Há muito custo. E aí me tirou da outra zona de conforto. Falei, rapaz, eu não vou crescer na Bahia. Eu preciso regionalizar meu negócio fora daqui. E foi aí que apareceram as concessões públicas na minha vida. Eu comecei a me especializar em licitação. Eu pegava o livro de licitação que eu aprendia com meu advogado. Eu ia no banheiro de manhã e ficava lendo. Sabe ficar no vaso lendo coisa no celular? Eu ficava lendo lá, lendo de licitação. E eu estava me especializando. Então eu comecei a ganhar concessão de estacionamento de aeroporto. Aí a empresa começou a tomar um outro caminho. E fora dos grandes centros, eu fui para Recife, para Maceió, fui para João Pessoa, São Luís, Pampulha... onde mais que eu fui? Goiânia. Então eu comecei a crescer fora do radar da concorrência, que é um ensinamento que eu trago para mim até hoje. Botando garagens fora dos grandes olhares ali. E aí eu comecei a gerar um faturamento expressivo do negócio. A minha visão era, espalhe a empresa, torne ela conhecida, igual a historinha do Valet, que você vai conseguir novos contratos. Só que, Edu, eu era sozinho. Então eu era o CEO, novos negócios. Eu tinha gerente de operações? Eu tinha gerente de filial? Tinha. Mas, cara, tudo funcionário nível mediano para ruim. Tudo passava por você. Tudo passava por mim. Quando você fez essa mudança, como que você fez com a questão dos lances, né? Porque esses contratos, essas licitações, normalmente demandam lances, né? Então você tem que colocar um dinheiro na frente para depois colher isso. Eu peguei uma época de sorte, porque... Não tinha o lance. Não tinha a outorga inicial, que é a chamada luva. Outorga inicial, Era quem pagava o percentual maior ou o aluguel. Então o que eu fazia? Eu me hospedava uma semana antes no hotel em frente ao aeroporto. Eu ficava estudando minuciosamente, fora os relatórios que eram publicados. Então, de novo, aquela escola do Valet lá de trás. Eu ficava estudando a operação, evasão de receita, fuga, fazia o meu Excel do bizarro lá, porque era um Excel muito do mal feito. Tinha negócio de taxa de retorno, não tinha nada disso. EBITDA eu não sabia nem o que era isso, beleza? Então isso era 2011, 2012, essa era a minha realidade. E eu ganhava no preço. Entrava lá com um bom advogado, brigador de licitação. A gente desclassificava um monte de empresa com documentação errada. Eu entrava na sala, eu fazia a leitura.
de quem era concorrente bom e quem não era, eu falava, eu não vou disputar lance com esse Zé Ruela aqui não, que esse cara tenho certeza que a documentação dele é ruim. Deixava ele dar lance para cima, depois eu ia lá e inabilitava ele. Aí era a questão da experiência. E quando tinha um concorrente mais estruturado, que era raro, aí a gente ia disputando no preço. E assim eu fui conquistando os contratos. Ficava feliz da vida. Só que alguns deles eu fui muito agressivo no preço e fui pagar a conta depois. Eu descobri que eu estava pagando demais por um faturamento que não aconteceu da maneira como eu previ. Então eu errei bastante também. E eu tinha contratos que eram bons e contratos que eram ruins. E assim eu fui crescendo a empresa a nível regional e a nível nacional. Então isso já foi para 2012, para 2010, 2011, 2012. E aí eu comecei a ficar inchado com uma estrutura de governança em Salvador para operar tudo à distância. E eu estava crescendo igual um maluco. Meu lema era crescer. Eu não fazia planejamento nenhum, o que obviamente é uma grande irresponsabilidade e eu não recomendo que ninguém faça isso. Mas eu não tinha escola de administração. Eu não fui executivo de grande empresa para poder saber como fazer uma gestão de negócios assim. A minha escola era escola de rua, de improviso, feeling, comercial na veia e um olhar sobre o setor que eu tinha, porque eu viajava o Brasil todo. Então era isso que eu tinha. E eu fui loucamente crescendo, até que eu quase quebrei. Que eu não sei se você perguntar isso. Como é que foi isso? Eu tava num... Conta pra turma aí. Não me esqueço, porque foi um Réveillon de 2012 para 13, eu tava com meu irmão na mesa e meu gerente financeiro me ligou. Disse assim, Roberto, tudo bem? Tudo bem, será? Acho que 2 de janeiro de 2013. Seguinte, tá faltando R$700 mil para cobrir a conta da Master aqui, porque a gente não tem dinheiro para pagar os aluguéis. Me dá outorga. Nossa, eu gelei. Como assim não tenho dinheiro? Bicho, a gente está pedalando para frente o problema. O fluxo de caixa, os aluguéis vencem no mês seguinte. Em conta de contas era tudo cagado. Eu não sabia de nada. Eu não sabia qual era a garagem que dava dinheiro, qual era a garagem que não tinha. Eu sei que eu tinha que pagar, botar 700 conto na conta da empresa para continuar com as operações. Por sorte eu tinha dinheiro, porque eu não era gastador. Eu guardava o dinheiro, aplicava porcamente o dinheiro. Então eu peguei meu dinheiro na física, quase que todo, botei no caixa da empresa. No caixa da empresa. E o fantasma foi, e agora eu faço o quê? Porque bateu o desespero, vai faltar 700 mil no mês seguinte. Porque eu fiz um aporte... Para cobrir o para trás, né? Só que ia continuar isso. Aí meu irmão que tava comigo olhou para mim assim e falou, velho, que porra é essa que você fez? Eu falei, velho, eu não sei. Ele falou, eu vou te ajudar. E aí eu fui ajudado. Então, meu irmão, se ele não tivesse me ajudado, eu tava fodido. Ele falou, velho, é o seguinte, eu não entendo de empresa porque eu não sou gestor, mas eu fui advogado de grandes companhias. Eu aqui de fora acho que eu consigo te dizer o que você deve fazer. A primeira coisa que ele fez foi, cara, contrate um consultor financeiro, bote o cara da empresa e faça uma devassa e descubra os números da empresa. Edu, foram quase 6 meses para poder pegar o histórico para trás, botar tudo no Excel e ver o problema para frente. Então, assim, 6 meses pedalando o problema, agoniado, para poder descobrir. Aí a gente conseguiu ver o Excel da empresa. Depois que a gente viu o Excel da empresa, conseguimos enxergar o buraco e o tamanho do buraco. Aí eu comecei a poder tomar decisão de maneira clara. Aí começou a segunda fase que foi, agora vamos trazer um cara, um especialista aqui de tax, aqui para dentro, que foi o Nandão, amigo nosso. Nandão caiu lá pra dentro da empresa e falou, Robertão, que merda é essa aqui, velho? Eu falei, puta que pariu, eu tô cansado de alguém me dizer que eu fiz merda. Agora, o que eu faço? O que eu preciso fazer pra limpar? E aí, ele foi me dando as diretrizes, e aí eu fui tendo um dever de casa amargo de renegociar contrato ou devolver. Aí o empresário vaidoso fala, mas como que eu vou me desfazer de algo que eu demorei um tempão pra conquistar? Era isso ou fechar uma porta, literalmente. Então, eu fui saneando as finanças da empresa, enxergando no Excel aquilo que dava para fazer, aquilo que não dava para fazer. Mas foi aliviador, porque eu conseguia dormir. Uhum. Esse trabalho demorou quase 1 ano. Mas depois desse 1 ano, eu já consegui enxergar a empresa, os resultados, centro de custo. Era uma empresa que tinha orçamento, que eu tinha os elementos financeiros de cada área. Aprendi o que era EBITDA, aprendi o que era a palavra chamada dívida, embora nunca tivesse contraído nenhuma. Depois de feito esse dever de casa, aí meu irmão falou, Roberto, agora que você saneou, você precisa
dar um passo 2. Eu falei, que passo 2 você tem que fazer? Você tem que melhorar a governança, trazer uns caras de fora para poder te ajudar no dia a dia. Você é ambicioso, você não vai parar por aí, você vai querer crescer a empresa a nível nacional, você fica rodando aí a Europa, você está vendo aí que um concorrente foi vendido pro BTG e está crescendo e você está aí querendo fazer o seu dever de casa, então você precisa ajeitar a casa. Me custou para aceitar isso, porque eu ainda pensava assim, pô, mas por que eu vou trazer gente de fora para ficar dizendo o que eu devo fazer? Eu com essa porra aqui. Então, de novo, o empresário vaidoso fica ali, né? Não preciso de ninguém, já arrumei o dever de casa e tava 1.000 quilômetros de distância onde a empresa poderia ir, pelo menos comigo ali, para depois do passo 2. E foi aí que eu conheci Marcos França. O primeiro cara que eu conheci foi França. Foi o França num jantar aqui em São Paulo. Aí a gente se adorou na primeira pegada. Eu falei, esse cara é gente boa. Não sei se eu vou contratar ele, mas ele é brother. Aí depois do França eu conheci o Julian e os meninos começaram a fazer um trabalho comigo. Não me lembro exatamente quando começou, desse primeiro encontro, mas os caras pegavam avião uma vez por mês para poder... Acho que foi 2015. 2015, velho. A Aldas estava muito Era lá. O começo, a Aldas começou em 2014. Era o começo, assim, eu peguei os caras... eu acho que a Aldas começou até 2014, viu? Pode ser, Eu entrei em 2015. Foi 2014. Começou em 2014 porque o que aconteceu? Eu já estava olhando o mercado a nível nacional. Depois que eu arrumei a casa, eu já achava que eu podia ser o maior do Brasil. Eu viajava muito congresso na Europa e eu conversava com os players internacionais. Então eles olhavam para o mercado sul-americano e diziam assim, pô, o Brasil tem oportunidade nesse caminho, nesse. Eu ficava lá anotando dever de casa. Aí eu olhava o mercado brasileiro, vi um monte de empresa pangaré aqui em São Paulo crescendo. Eu falei, pô, esses caras estão fazendo isso, por que eu não vou fazer? De novo, lembra aquela historinha da bandeirinha amarela do cara que cresceu lá em Salvador? Aquela mesma zona de desconforto dentro de mim. Eu falei, não, agora eu também quero fazer o meu. Quero fazer igual. Eu quero ser o maior da América Latina. Mas como? Não tinha dinheiro. Em Salvador, esquecido, com um executivo de um nível de senioridade, né, que precisava talvez ter uma melhoria. E aí foi que meu irmão falou, cara, se você quer fazer realmente isso, você precisa trazer gente de fora para te ajudar nesse planejamento. E aí foi assim que a Aldas entrou na minha vida lá com Julien e França, no início. E aí que eu fui sendo coachado, porque eu era um bom empresário, mas era um péssimo executivo. Eu não tinha visão de execução, visão de governança, visão de contratação de melhores executivos para a empresa, retenção de talento. Eu não sabia o que era nada disso. Então, ao longo do tempo, eu fui melhorando o nível dos funcionários que estavam comigo, enxergando o que a empresa podia gerar de caixa para poder pagar C-levels melhores, vamos chamar dessa maneira. Enxergar a empresa e olhar ela para os próximos 5, 10 anos. E a pergunta era feita para mim, Roberto, o que você quer fazer? Você já está enxergando sua empresa, você já sabe sob a sua tutela até onde você vai, você tem uma linha de crescimento limitada, porque você é o CEO, você é o comercial, você não tem dinheiro para custear um time comercial. Então, assim, que decisões você pretende tomar? Então, eu era provocado e eu levava isso como dever de casa. E essas provocações é que me fizeram fazer novos movimentos. Que movimentos foram esses? Pô, precisamos arrumar um investidor. Então, eu fiz uma viagem para o exterior, encontrei uma janela lá de possibilidade de trazer empresa gringa para talvez ser minha sócia no futuro. Trouxe os caras para o Brasil, empresa da Bélgica, empresa da Espanha. Eles vieram, olharam minha empresa, olharam o mercado e falaram, você é bom, mas sua empresa é pequena. Você não tem tamanho para você ser comprado. Mas, faz esse dever de casa assim, faz isso, que quem sabe lá na frente a gente volta a se falar. Falei, porra do cacete. Todo mundo tá me dizendo o que eu devo fazer, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? E aí eu comecei a rodar a bolsinha aqui na Faria Lima, né, Edu? Isso foi... Aí você já estava lá na empresa, você chegou em 2015. Eu estava visitando um fundo de private equity, batendo na porta. Eu ligava, agendava a reunião. Construtora, que naquela época nenhuma estava enrolada com Lava Jato. A gente nem imaginava que isso existia no Brasil. E algumas empresas começaram a namorar com a gente e dizer assim, pô, essa empresa pode ser um veículo de consolidação no setor de mobilidade urbana, tem ali a Estapar com o BTG fazendo, não tem nenhum outro chegando. E foi aí que eu conheci o Pátria, porque o Pátria estava estudando o setor,
um cara lá da Infraero me falou, ó, liga para esse cara aqui, que esse cara é o que estava estudando no setor. Era o meu xará. Só um parênteses, pessoal. Na verdade, estava lá Julian e França, já faziam parte de um conselho, eles tinham montado um conselho consultivo. E aí o Rodrigo, o irmão dele, me convidou para me juntar a esse conselho. Então isso foi em 2015, foi quando eu entrei na sala, estava lá na mesa, estava Julian e França, e aí foi ali o marco zero da nossa relação. Foi ali que nós nos conhecemos e a gente surfou essa história que ele está contando aqui, que foi uma história muito bacana. Foi mesmo. Eu não lembro se primeiro eu lhe conheci, eu fui na época você ainda estava na Too Get ou você já tinha saído? Eu ainda estava na Too Get, eu ajudei a contratar algumas pessoas para vocês. E aí... Você ainda estava na Too Get, não foi? Ainda estava na Too Get. Foi. Na verdade, eu estava de saída da Too Get. Foi meio que um dos últimos projetos que eu peguei na Too Get. E aí disso veio o convite. Aí teu irmão me fez o convite para me juntar a vocês nessa jornada aí. Foi isso aí. E aí você conheceu o Pátria. Começamos a namorar. O início foi bem ruim. O Pátria estava vendo o movimento do BTG. O Pátria sempre muito ligado à infra. Estava estudando o setor, o único fundo de private equity que de fato estava estudando o setor, não tinha nenhum outro, ou seja, eu tomei todos os nãos possíveis, porque o fundo ou não conhecia, ou não tinha tido tempo para estudar o setor. Então o cara às vezes até achava um negócio interessante, mas daqui que ele gastasse tempo para estudar uma tese e desenhar é um ano. O Pátria já estava na frente. Já estava na frente. Né? E essa é uma realidade que não sei se todo mundo sabe, né? Quando a gente começa a bater na porta de fundos... São 50 nãos para um sim, vem aqui conversar, né? Um sim, venha conversar. Exato. Para 50% ou 50% de chance dessa conversa ir para algum lugar ou não, sujeito, que a gente vai falar aqui, sobre as nabadas do King Kong que vem depois. Sim. Então, as primeiras reuniões foram bem ruins, eu fui despreparado, eu não sabia qual era o múltiplo que um fundo pagava pela empresa, então eu superestimei meu negócio. Então o cara do fundo teve uma péssima impressão minha, eu tive uma péssima impressão dele. Eu pensava, quem é esse bunda suja da Faria Lima que acha que conhece meu negócio? E ele achava, quem é esse baiano maluco que chega aqui e fica aqui arrotando o setor para onde o negócio vai, esse maluco aí vende abadá outro dia. Olha como é engraçado essas visões e a gente fazer uma autocrítica olhando vários anos para trás. Só que a gente teve a oportunidade de conversar de novo num evento que a gente se encontrou por coincidência em Las Vegas, eu fazendo especialização de parking, ele estava lá estudando o setor. Aí eu falei, pô, se esse cara do fundo tá aqui no setor que eu tô me especializando, esse cara tem um valor. Ele tá estudando. E ele deve ter pensado a mesma coisa de mim. Falou, pô, se esse cara tá aqui da Bahia, é o único cara do Brasil que tá se especializando aqui, esse cara tá algo diferente. Acho que foi essa sinergia de pensamento. A gente falou, cara, deixa aquelas reuniões ruins para trás. Vamos do zero, começar tudo de novo. Vamos conversar, bora. Aí a gente conversou, aí eu voltei pro Brasil, chamei a galera e falei o seguinte, eu vou vender a empresa pro Pátria. Os caras, como? Você encontra o cara, toma 2 biritas lá e tá achando que vai vender. Eu falei, calma que a gente vai vender, rapaz, vai dar certo. Era o único shot que a gente tinha, beleza? Em paralelo, o BTG com a Estapar já tava me cortejando. Só que eu meio vaidoso, arrogante, eu falava, eu não vou ficar ouvindo concorrência não, eu detesto esses caras, eu quero passar por cima deles. Meu desejo era ser o maior, então eu queria atropelar eles. Eu nem quis ouvir proposta. Eu nem aceitei ouvir a proposta dos caras. Eu devia ter ouvido para poder fazer até comparação de preço. Sim. Então, assim, essa, na minha visão, foi uma decisão equivocada minha. Mas, por outro lado, eu tinha medo de abrir número para os caras depois usarem aquilo contra mim e começar a tomar meus contratos. E eu tinha uma certa razão de ser, porque eles eram e são assim até hoje. Então, assim, também tinha zero confiança. Né? Não tinha liga. E aí, a gente começou a conversar de novo. E aí começou aquela fase de tipo, assim não é moiô. E vamos de fato a conversar, ter uma conversa de gente séria. Então, essa agenda demorou uns 8 a 10 meses. Aí começa todo aquele inferno de mandar documentação. A empresa já tinha sido preparada. Ou seja, do MOU a uma Biden foram 9 meses. 9 meses. Intensos, né? Toda semana isso tinha coisa. Isso porque a gente correu. Porque se não tivesse corrido, eram 12 meses ou não tinha deal. Sim. Porque imagina que o fundo... E é importante a galera ouvir isso, né? O fundo, ele não está conversando só com você, ele está conversando com várias empresas. Você é mais um da fila. Exato, você é mais um na fila de pão ali. Então, assim, depende de uma série de variáveis. Se ele vai fazer com você, se ele vai fazer com outro, se ele vai fazer com vários ao mesmo tempo. Os termos são muito parecidos. O que muda é uma questão ou outra. Depende muito do tamanho da sua empresa, o portfólio que você construiu, se ele quer como executivo ou não, como é que ele está pensando aquilo. Então... Obviamente que isso eu sei hoje, né? Na época eu não sabia de nada disso.
E essas variáveis vão ali dando guia de como a conversa tinha. Então, assim... E você, em algum momento, se viu obrigado a se afastar dessa negociação? Sim. Porque essas negociações, elas vão ganhando calor, elas vão ganhando emoção. Chega uma hora que você tá com os nervos à flor da pele, né? Sim, e nós combinamos esse jogo entre nós. E eu acho isso super importante. Você ter um bom advisor é fundamental. Se for sozinho no peito da coragem, o empreendedor ele é emocional. Ele inclui um valor implícito pelas chicotadas que tomou da vida e acha que o negócio vai valer mais do que vale. Sim. Então você tem que aceitar. Cara, a empresa vale o que o mercado paga sob essa perspectiva de múltiplo. Tá aqui, seu EBITDA auditado é esse. Não reclame e depois vai ter uma segunda fase da negociação. Sim. Pô, o cara aprender isso e entender isso em alguns meses é super difícil. E olha que eu recebi recado, eu fui bem assessorado. Então assim, saí de cena. Foi combinado, deixava o time tocar a interlocução, eu ficava no bastidor, aí eu fazia uma agenda orquestrada em paralelo com o comprador, mas para poder sentir o feeling. Então, essa orquestra funcionou muito bem. E se eu tivesse não cumprido a minha parte, talvez o deal também não tivesse acontecido. Né? Acho que isso também é uma outra dinâmica. Uma coisa é você mandar a documentação e iniciar a negociação. A outra é o aspecto emocional, é a estratégia de como fazer. Porque o fundo ele está acostumado a fazer isso. Mas o vendedor, às vezes, é a única venda que ele vai fazer na vida. Na vida. O fundo faz isso todo mês. O fundo faz isso todo mês, toda semana. E aquele cara ali está falando com vários compradores. Ele já está escolado a fazer isso. E chegar nesse momento, chegar no M&A, foi um objetivo desde o início? Quando eu montei a empresa? É. Não, eu nem falo, não, zero. Na verdade, você acabou chegando nisso porque você estava precisando de dinheiro, que você estava estrangulado, você precisava dar giro de caixa na sua operação para continuar se mantendo da maneira como você estava. Não. Você estava com o quê? Umas 27 operações nesse momento? Eu tinha quase 30 operações. O que me levou a fazer a agenda da M&A foi a visão de negócio de longo prazo que eu tinha. Eu não tinha problema de dívida, eu não tinha que botar dinheiro de investidor no caixa para a empresa continuar. Meu problema não era esse. O meu problema era o meu objetivo ser alcançado como grande consolidador que eu gostaria de ser e eu precisava de dinheiro para crescer, porque aí eu vi o mercado indo para um caminho de pagar outorga, de pagar luva. Então as concessões de aeroportos... cada vez mais alto, né? Então eu vi concessão de aeroporto pedindo luva, não tinha dinheiro. Prédio AAA pedindo luva. Um mercado pulsante, sul-sudeste, e as empresas com caixa, eu não tinha caixa. Falei, eu não vou crescer sozinho. O BTG, com a investida dele, deu uma inflacionada, né? Ele fez ele estragou o setor durante muito tempo. Ele viciou o mercado em práticas que não existiam e despejou um caminhão de dinheiro de maneira desnecessária ou de uma maneira mal projetada. Pagam a conta até hoje, se você olhar o múltiplo que eles negociam na Bolsa, foram de escolhas erradas que fizeram lá atrás. Sim. Mas também lá atrás, pouca gente sabia disso. É fácil apontar e olhar para o retrovisor e dizer assim, errou porque era ruim. Não, tem uma série de variáveis porque que é raro. Erros que nos beneficiaram depois. Mas a visão, eu tinha visão. Pronto. Com a visão era, cara, como você vai crescer a empresa? Precisa de fundo. Porque empresa de médio porte não tem dívida, o banco não te dá dívida. Eu não era nenhum latifundiário para dar um monte de fazenda como garantia. Então assim, eu não tinha garantia para dar. Esse é o problema do empresário de tamanho médio. Para crescer precisa de sócio investidor. Você vai arrumar onde? Precisa de crédito e não tem garantia, né? Na verdade é a dor de mas é aí que o private equity entra na vida do empreendedor. Então assim, eles se complementam e precisam um do outro. Porque se o private equity não tiver empresa assim, ele não faz deal. Sem dúvida. Né? E a gente, sem o private equity, não consegue fazer essa negociação de um M&A. Meu rei, estamos ficando um pouco apertado de time e tem muita história ainda para a gente explorar aqui. Me permita aqui dar uma conduzida e uma acelerada. Vai lá. Bom, e aí fechou o deal. Como é que foi o dia seguinte? Você continuou trabalhando na empresa? Não continuou? Teve earnout? Não teve? Não teve earnout. Na verdade, um earnout era um earnout mentiroso de uma meta que não ia conseguir ser atingida, mas eu também não sabia disso. Eu fiquei 2 anos como executivo, porque eu entrei na empresa, a gente teve que comprar outras empresas e fazer aquela massa de M&A. Então eu me tornei funcionário, sócio minoritário de uma estrutura. O choque de adaptação foi extremo, eu não me adaptei. Então por isso que eu não fiquei lá mais que 2 anos. Meu contrato venceu, eu saí, eu me mudei para São Paulo na época. Então foi um grande aprendizado sentar do outro lado da mesa, comprar a empresa, entender a premissa de crescimento de um negócio e ver a desilusão de tudo aquilo que eu construí na minha cabeça, tudo que eu achava que ia ser foi totalmente o contrário. Você viu tudo ao contrário.
Tudo ao contrário. Então eu entendi que eu não conseguia trabalhar sem caneta, sem decisão e trabalhar por dinheiro dos outros. Então depois de 2 anos eu saí do dia a dia, fui para a parte consultiva da empresa, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu ficava na parte estratégica. Você virou um advisor da empresa? Virei um advisor. Comercial eu sempre mandei bem, então negócios relevantes eu sempre participo até hoje deles e fiz vários deals relevantes para a empresa. Você continuou gerando negócio para os caras? Então assim, foi bom para eles, foi bom para mim. Fiquei com tempo disponível para pensar. Porque você foi para a rua, que é o teu lugar, que você gosta. E eu falei, pô, beleza, não sou cara de escritório do dia a dia, não sou um cara para ser CEO de nada e ter um monte de funcionário debaixo de mim, não me adequo para investida de fundo para ser executivo, para seguir aquelas normas quadradinhas lá de fluxo que tem. Entendi que aquilo não era meu lugar e tudo certo. No início foi o parto, foi difícil aprender isso. Foi duro, porque era um sonho que eu construí ao longo da vida e eu me encaixei num outro pedaço do sonho. Então, o resumo dessa história foi, fiquei 2 anos, a gente cresceu a empresa, crescemos mais ou menos alinhado com o que a tese estava desenhada. Ano passado nós fizemos uma fusão com aquele player europeu que eu chamei lá atrás para fazer o deal, e a gente fizemos uma fusão. Então, hoje... Você pode falar o nome? Paribem juntou com a Índigo. Com a Índigo, né? Foi aí que eu dei um dos maiores do mundo, né? Se não o maior, É o maior do mundo. É o maior, né? Franceses, né? Nós fizemos uma fusão com a Índigo ano passado. Eu vendi o resto das minhas ações. Continuo sendo advisor, mas eu não sou mais acionista. Deixou de ser acionista. Deixei de ser acionista. Tive um grande aprendizado durante todos esses anos lá dentro. Agradeço cada minuto por cada aprendizado que eu tive. Que me custou dinheiro, me custou tempo, mas me deu uma bagagem super bacana. Me permitiu ter tempo livre para empreender de novo. Fui fundar startup, tecnologia. Antes da gente entrar nisso, que vai ser o próximo capítulo, só para a gente encerrar Master Park, o que você teria feito de diferente se você pudesse voltar? Eu teria negociado termos diferentes na negociação. Eu teria feito o deal com o Pátria, mas eu teria feito em condições diferentes. Eu teria tido um comportamento diferente, como eu tive em relação a executivo. Eu teria conduzido a minha empresa de maneira diferente durante mais de 10 anos que eu conduzi de um jeito completamente equivocado do ponto de vista de gestão. Eu teria feito diferente. Eu teria montado um conselho consultivo muito tempo antes. E eu deveria ter mantido firme para esse conselho estar lá na companhia até hoje, que teria ajudado muito mais do que como a empresa caminhou. Você chega a se arrepender ou foi um aprendizado válido? Aprendizado. Arrependimento não, aprendizado. Cara, e como é que você saiu da economia real, uma operação nervosa, tiroteio, e foi pro mundo de tecnologia, foi empreender no mundo de tecnologia? Hoje você está com a Migu, né? Conta aí pro pessoal o que é a Migu. A Migu é um marketplace que compartilha serviço de assinatura. Nós somos um GatoNet digital. GatoNet digital. É o apelido que eu dei. A gente pega a assinatura do streaming e compartilha a vaga com quem não tem a vaga. É um negócio que parece ser ridículo, mas tem uma estrutura por detrás de growth bizonha, que foi um aprendizado do caralho. A minha cachaça é uma startup que eu montei há 2 anos atrás, até com o nosso amigo em comum, o Ni, um beijo aí quando ele vê. E o Ni não pôde ficar, porque ele tem a empresa dele lá de lead, enfim. Mas a gente desenhou isso juntos, não foi ideia minha. Inclusive, foi ideia dele que ele viu de um deal lá fora na Europa. Foi ideia do Nil, é verdade. Foi ideia do Nil. Ele brinca comigo, falou, pô, te dei uma ideia, você trouxe o planejamento da empresa e 1 semana depois, com todo o dever de casa feito. Falei, essa parte eu acho que eu consegui entregar. E por que foi mexer com tecnologia? Então, é compartilhamento de assinaturas de streaming de uma maneira em geral. De qualquer assinatura, streaming, jornal, revista, game. Ah, também jornal, não sabia. Tudo. Porque inicialmente era streaming, né? Mas aí foi derivando para jogos, para assinatura, para revista. É conceito de sharing, velho. É porque as pessoas não veem mais televisão, né? O cara quando vê lá, assina Disney, a tua casa você assina Disney, Spotify, HBO, YouTube, blá, 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 HBO. blá, blá. A gente pega tudo, concentra lá num lugar só e faz o rateio das divisões das vagas e dá para as pessoas. Meu público é classe C, público que tem rating baixo, mas que tem volume de adesão, tem recorrência de pagamento, tem uma escola de ser Brasil, o cara quer bypassar, quer fazer por fora da plataforma e é uma delícia. Eu comecei por Vale do Silício para poder aprender tudo tecnologia, visitei um monte de empresa. Eu adoro chegar num país que eu não conheço nada e visitar todo mundo. Então vi um monte de tese específica, entendi como é que o VC funcionava, comparei VC com Private Equity, vi as diferenças de cabeça de investidor.
Falei, caramba, acho que eu vou querer empreender de novo, só que um negócio de tecnologia que não sei nada. E aí, cara, comecei do zero de novo, montei o negócio, fundei, tentei fazer rodada, vi que ia ter encheção de saco, falei, rapaz, eu não quero investidor não. E fui pro Bootstrap, a gente está indo bem, a empresa gera caixa, paga as contas, não sabemos se nós vamos fazer rodada, quando e se, mas a gente está no caminho aí de, nosso objetivo é ser o maior player mundial, vamos ver. Caramba, e tem alguém fazendo coisa parecida? Tem, na Europa tem, 2 players fazendo. Aqui no Brasil não? No Brasil tem. Tem. É uma empresa do pessoal de Minas. Eu acho que eles têm uma dinâmica diferente da nossa de pensar o negócio. E a gente está vendo uma oportunidade bacana de crescer aqui no mercado. Estamos indo bem, eu estou feliz. E depois que você vendeu para o Pátria, você investiu em outras coisas além da Migu? Sim. Eu fiz 2 investimentos anjos em startups. Para poder entender a dinâmica de botar dinheiro, de dar saída, ver múltiplo, como é que fazia sentido, como é que acompanha. Então fui vendo a vida do empreendedor, encarei isso como investimento. Um foi bem sucedido, o outro não, mas no write-off saiu múltiplo positivo. Normal, né? Você já botou dinheiro em algumas startups, você bem sabe como é que é. Mas vi que eu não tenho muito estômago para ficar botando meu dinheiro na mão dos outros. Falei, putz, isso aqui é ficar quieto esperando, né? Essa caixinha não é minha. Essa caixinha não é minha. Já boto dinheiro em renda variável, em fundo imobiliário, não sei o que. Eu já tomo outros riscos, né? Falei, mas esse risco aqui eu não quero mais tomar, não. Prefiro tocar meu negócio com o meu próprio dinheiro que eu estou controlando ou com o dinheiro dos outros. Aí tanto faz. E comecei a atuar também como conselheiro de empresa. Porque o que eu aprendi que a Aldas faz com as empresas, falei, eu também tenho um legado aqui de aprendizado que eu acho que eu, em carreira solo, tem uma estrada, consigo fazer e tô ganhando para aprender empresa dos outros, educação, saúde, tecnologia, levando todo esse conhecimento, esse pouco conhecimento, vamos dizer assim, para outros empresários que estão passando ali problemas semelhantes, se precisa alguém de Hoje fora os conselhos que você está é em educação e saúde, é isso? Educação e saúde. Bacana. E eram negócios que eu literalmente não sabia nada, fui aprendendo, aí aquela coisa de saber fazer as perguntas, você se encaixar na posição de conselho daquilo que você acha que você consegue ajudar e o resultado, né? Eu acho que o maior tesão é ver o resultado do empresário ali conseguindo atingir os objetivos dele e você ajudando e pegando na mão. Eu acho isso massa, me adequei total nessa caixinha, adoro fazer isso. Não toma muito meu tempo, mas assim, adoro ajudar. Fora as pessoas que eu ajudo semanalmente, que me abordam lá no LinkedIn, pede ajuda, eu faço meia hora, eu não cobro nada de ninguém para poder dar uma orientação ali para onde eu acho que o cara deve ir. Retribuindo de alguma maneira. Eu tento. Então tua agenda hoje é Migu e esses 2 conselhos. E advisor lá da Índigo. Você continua como advisor lá da Índigo? Continuo, toma um certo tempo meu, amanhã eu tô lá na empresa, amanhã toda. Tá. Mas, é um negócio que eu conheço, que do jeito que tá o formato não me empata, me dá prazer, ganho dinheiro, então tá tudo certo. Legal. Cara, e o que você faz no paralelo para conseguir manter cabeça boa, para conseguir manter esse ritmo, manter as ideias abertas? Fiz algumas coisas. Primeiro, eu me mudei de São Paulo e voltei a morar em Salvador. Minha filha nasceu, falei, olha, São Paulo, 6 anos aqui pra mim tá bom. Eu não sou daqui. Eu amo São Paulo, mas eu não amo pra morar aqui. Essa loucura, eu vim aqui... Somos 2. Fico aqui 4, 5 dias, vivo essa adrenalina e pego a minha veia e volto pra casa. Então, meu porto seguro é Salvador. Então, eu moro em frente ao mar, lá eu surfo, eu corro na orla, eu tenho atividade ao ar livre, pego minha filha na escola, eu levo. Conhece todo mundo, sabe onde ir. Então, assim, tô em casa. Então, eu moro no lugar que me faz bem, leio bastante, interajo com pessoas de intelecto bacana. Então, eu venho aqui para São Paulo, eu só quero me reunir com gente boa. Não é para jogar conversa fora, não é para aprender. Então, eu venho aqui para tomar banho de civilidade e banho intelectual. E banho intelectual. E aí, eu volto motivado e uma vez por ano eu faço uma viagem internacional para conhecer mercado. Em outubro eu vou para a China. Então, ano que vem eu vou para Israel e eu vou para o mercado novo. Aprendo tudo. Você tem isso há muitos anos, né, cara? Desde que eu te conheço. Quando eu te conheci, você já fazia há um tempo e você faz todo ano, né? Todo ano eu faço isso. Então, assim, é uma viagem com família ou com a mulher e uma viagem a trabalho. E eu vou literalmente do zero, cara. Viagem Greenfield, saio visitando empresa pra caramba, investidor. Vou lá para aprender, papelzinho, anotando aqui, na humildade, aprendendo e estabelecendo uma relação nova e volto cheio de ideias. Então, isso que me deixa em pé, velho, de tesão, assim. E tem algum setor, algum tipo de business que está te chamando a atenção nos últimos tempos? Tem. Quando eu olho o Brasil,
o setor de saúde ele é incrivelmente cheio de oportunidade, porque ele tem muitas verticaizinhas, porque ele sempre foi mal administrado, desde o hospital para dentro, do hospital para fora, quando a gente fala de plano de saúde, das operadoras, como elas lidam com os usuários, clínica que não tem plano, as pessoas precisam de atendimento de saúde, tem um monte de verticalzinha aí que vira e mexe, as pessoas me procuram, né? E falam, pô, tô com esse negócio aqui, o que você acha? Eu vou ali aprender. Então, se eu fosse gastar meu tempo para poder me dedicar a um setor para montar um negócio novo, eu iria para a área de saúde. Para a área de saúde. Não necessariamente associando com o serviço financeiro, que eu acho que tem bastante coisa sendo feita, mas a área de saúde é uma vertical que me chama a atenção como uma atividade futura. Mas o meu negócio aqui de streaming, cara, ele me toma muito meu tempo. Eu aprendo muito de growth, aprendo muito de tecnologia, de programação, de time, como foi montar isso ao longo de 2 anos. Foi um belo aprendizado. É meu desafio pessoal, transformar essa empresa num tamanho X e dar uma porrada e vender. Aliás, eu acho que eu brinco com a galera que eu vou vender muito, muito mais caro do que foi empresa de garagem, né? Valeu o aprendizado da empresa de garagem. Valeu. E essa galera que te procura no LinkedIn, o que você vê de maior questionamento? Esses caras te procuram te perguntando o quê? Qual é o anseio que você está vendo que está na ponta da língua desse pessoal? Bom, primeiro que boa parte deles, eles me procuram porque eles ainda não arrumaram investidor, eles querem saber o caminho. Como é que faz? Como é que faz? Porque eu escrevo muito sobre isso. Eu escrevo muito sobre as pegadinhas que eles esperam. Então, se ele fala, pô, Roberto, começo por onde? Falo com quem? Como eu me comporto? Com quem eu negocio? Contrato advisor? Não contrato? Quais são os termos principais do deal? Tanto para Venture Capital como para Private Equity. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é, o cara com a da porta para dentro. Putz, estou brigando com meu sócio, o que é que eu faço? Estou engolido pela operação, devo tirar, boto alguém novo. Pô, não consigo crescer. Essa é uma frase célebre. Não consigo crescer, mas não consegue crescer por quê? Aí vem lá os bullets com as respostas que são muito parecidas. Essas são as dores principais. Legal. Vamos numa finaleira aqui, de Marília Gabriela. Um hábito que te ajuda no dia a dia. Escrever. Um livro que te marcou. Nossa, tem vários, hein? Mas tá bom. O Musashi, do Samurai. Você já tinha me falado desse livro. Um filme ou uma série que te marcou. Cara, a série que me marcou foi... bom, tem duas. Mas a série da história lá do Michael Jordan, tá no Netflix, eu esqueci o nome. Last Dance. The Last Dance. Essa foi uma série que me marcou muito da boa, história, né? do D0 dele. E a outra foi que não é a série, né? É a história da marca da Nike lá, de como que eles pegaram a marca e fizeram a parceria com o tênis e transformaram aquele brand específico em algo gigantesco para a companhia. É verdade. Tem uma frase que é um lema para você no mundo dos negócios? Tem. Desista nunca. Boa. Alguém que você admira e por quê? Não, tem uma lista, mas assim, de admiração e trazendo um contexto da resposta para o mundo empresarial, eu gosto muito como Warren Buffett se posiciona em relação à visão dele de longo prazo das coisas. As frases dele todas relacionadas a longo prazo, e ele coloca em xeque em descrença uma série de coisas que o mundo empresarial adora colocar como modismo, e ele vai lá, combate com fatos e argumentos. Isso é uma coisa que eu admiro muito nele. Não os resultados financeiros em si, mas a maneira como ele construiu. É uma visão de longo prazo aliada a uma paciência, né? Que é realmente diligência. Muito diferente. Diligência. O cara foi lá visitar as empresas, todas que ele botou dinheiro. Ele não simplesmente compra o papel de uma empresa listada, ele vai lá, ele faz isso até hoje. Quem que sai do carpete da Faria Lima para ir lá olhar as empresas antes de comprar? Poucos fazem isso. Sim. Ele faz isso até hoje. É verdade. Onde o pessoal te encontra, cara, nas redes sociais? Mais fácil, LinkedIn, que meu Instagram é uma quizumba baiana, tá todo escrito lá as coisas que eu escrevo, mas LinkedIn, bota lá Roberto Valverde, vai me achar com a fotinha que eles vê aqui na imagem, pode mandar mensagem que se puder eu respondo. Muito bom. É isso aí, galera. Esse foi mais um de dono para dono com Roberto Valverde, história maravilhosa. Começou vendendo abadá, foi para o mundo de turismo, do mundo de turismo para o mundo de garagens, teve a oportunidade de fazer um deal com um dos maiores, se não o maior fundo hoje em operação de private equity no Brasil. E depois disso ainda soube se reinventar, o que é muito difícil, né? E agora está nessa nova jornada aí
dentro do mundo de tecnologia e aconselhando outros empreendedores a evitar baterem cabeça no meio do caminho. É isso. Obrigado, cara. Foi um prazer te ter aqui. Obrigado por ter vindo. E é sempre muito bom bater Prazer. esse papo com você. Axé. Valeu. Um abraço. Valeu, pessoal.